Graça e paz, Senhor. Vamos ler lá em Salmo 146, do 1 ao 10. Diz assim: Aleluia. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. E bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, o Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. Sou estrangeiro e estou por aqui de passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar, mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Não mais tristeza nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só o louvor e a alegria, só a paz e a harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver nesse lugar é ver Jesus e abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e vencerão o mundo também. Vou voltar para
pra me buscar, pra viver no lar. Graças, paz, igreja, vamos dar início ao nosso culto, que seja um culto abençoado para a honra e glória do Senhor. Eu gostaria de ler um versículo aqui no início, que se encontra no livro de João, capítulo 6 e o versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Teremos o prelúdio com a Igreja Batista Jesus é a Vida. Agradecemos a participação da Igreja Jesus é a Vida e agora teremos uma oração com a irmã Elane, porque sabemos que a oração é a chave da bênção. Graça e paz, igreja. Vamos fazer a oração inicial para o nosso culto. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esta noite, estarmos aqui em mais um culto virtual, que o Senhor possa aqui neste culto, meu Pai, falar com a Tua igreja, com todas aquelas pessoas que assistem, que nos prestigiam, meu Pai. Venha falar conosco aqui, meu Pai, através dos louvores, através da mensagem, que o Senhor esteja com cada um, meu Pai, com cada família que nessa noite está adorando ao Senhor, através deste culto. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a oração da irmã Elane. Agora teremos o hino de louvor com a mensageira Júlia. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, vem me morar. Toque, 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 toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 toque. Toque,
toque, toque, alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Tó, tó, toque. Tó, tó, toque. Agradecemos o cântico da mensageira Júlia. Agora nós teremos a leitura bíblica com a mensageira Êgila. Paz do Senhor, igreja. Agora iremos fazer a leitura bíblica do Salmo 20. O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleva em segurança. No seu santuário te envia em socorro, desde Sião te sustenta. Lembre-se, todas as suas ofertas e manjares e aceite seus holocaustos. Contenta-te segundo o teu coração e realize todos os seus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória em nome do nosso Deus e hastearemos pendões. Satisfaça ao Senhor todos os seus votos. Agora, sei que o Senhor salva o teu ungido, e ele lhe responderá o seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos glorificaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantaremos e nos mantenhamos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Amém. Agradecemos a leitura da mensageira do rei Êgila. Agora nós teremos uma participação especial com o irmão Eglisson. Graça e paz, irmãos. Nesse momento, louvarei ao Senhor com um cântico mais alto, mais profundo. Pode a águia voar, todo o céu desvendar, pode um ser todo o céu conhecer, pode um peixe nadar, explorar todo o mar, pode um ser o oceano conhecer. Posso eu, tão pequeno, num cantinho tão extremo do universo, conhecer quem é supremo. Mesmo assim vou buscar esse Deus alcançar, nem que eu leve a vida toda pra encontrar. Quero ir mais além, além das nuvens. Quero mergulhar mais fundo para encontrar o amor mais puro, o meu Deus, meu tudo. Quero ir mais alto, mais profundo. Posso eu, tão pequeno, num cantinho tão extremo do universo, conhecer quem é supremo. Mesmo assim vou buscar esse Deus alcançar, nem que eu leve a vida toda pra
para encontrar. Quero ir mais além, além das nuvens. Quero mergulhar mais fundo para encontrar o amor mais puro, o meu Deus, meu tudo. Quero ir mais alto, mais profundo. Quero ir mais alto, mais profundo. Amém. Agradecemos a participação especial do irmão Eglisson. Agora nós teremos uma oração por dízimos, aniversariantes e desempregados com o irmão Inácio Júnior. Graça e paz, amados. Eleve seu pensamento ao Senhor. Pai de amor, Pai de bondade, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de cultuarmos ao Senhor. Te pedimos, ó Pai, para que o Senhor receba os nossos dízimos e ofertas, as nossas contribuições, ó Pai, que nada mais são do que uma devolução de tudo aquilo que o Senhor nos dá. Controle toda a nossa vida, ó Pai, todos os nossos recursos, que o Senhor dê sabedoria para que a nossa igreja possa administrar, ó Pai, esses valores para a honra e glória do Teu nome. Te peço, Senhor, pelos enfermos, para que o Senhor cuide daqueles que estão internados, ó Pai, que estão entubados, que o Senhor tenha misericórdia dos familiares e que o Senhor venha com uma cura, ó Pai, para aqueles que precisam, para aqueles que estão com dificuldades nesse momento. Te peço em especial, ó Pai, por aqueles que estão com enfermidade em nossa igreja, que o Senhor cuide deles nesse momento, não deixe que nenhum mal aconteça. Te agradecemos, ó Pai, pelos aniversariantes desse mês, que o Senhor cuide deles. Obrigado porque o Senhor concedeu mais um ano de vida e que o Senhor continue, ó Pai, cuidando de todos eles. Te pedimos também para que o Senhor auxilie as famílias, ó Pai, onde tem aqueles que estão desempregados, que o Senhor dê recurso, que o Senhor se mostre, ó Pai, para essas famílias que só o Senhor é Deus. E que diante de todas essas oportunidades, que o Senhor nos ajude também a contribuir para aqueles que precisam, Pai. Que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos leve até eles. Te pedimos, ó Pai, para que o Senhor continue conosco nesse culto e que se faça presente em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a oração do irmão Inácio Júnior. Agora teremos o Momento Missionário com a campanha de missões, cujo tema é Pesca para a Vida, na divisa Lucas 5:4. Nós teremos o vídeo. A divisa é: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Um ano atrás, nós estivemos aqui em Ituverava e desafiamos para que tivéssemos uma igreja plantada em Ituverava. Hoje, um ano e pouco depois, estamos de novo em Ituverava, onde um casal aceitou o desafio e, através dessa brilhante parceria, Junta de Missões Nacionais, Igreja Batista de Campos Elíseos, em Ribeirão Preto, e a Convenção Batista do Estado de São Paulo, de mãos dadas e unidas, chegamos a realizar o sonho de plantar uma igreja. Eu quero apresentar para todos que estão conosco nessa campanha o casal de missionários que já está em Ituverava. Sebastião e Eliana, nosso precioso casal missionário, plantando a igreja em Ituverava. Pastor Adilson, Harumi, seja bem-vinda também. Que alegria! Nasce uma igreja. Nasce uma igreja. Nasce uma igreja. Vamos tomar um café.
Nós estamos aqui na cidade de Ituverava com bastante alegria de ver um sonho sendo realizado. Importante informar que nós estamos aqui gravando com a observação de todos os protocolos, com distanciamento social, cuidando bastante da segurança nesse tempo desafiador devido à pandemia. Estamos aqui na casa do Sebastião e da Eliana. Eles estão plantando uma igreja na cidade de Ituverava, fruto de um convênio missionário com a nossa Junta de Missões Nacionais, com a nossa Convenção do Estado no projeto PFM. E nós vamos conversar agora um pouquinho com esse casal simpático, abençoado, sempre envolvido na obra do Senhor. Sebastião, Eliana, fala pra gente um pouquinho como é que vocês vieram para cá, como é que Deus trabalhou no coração de vocês o chamado ministerial para plantar uma igreja aqui em Ituverava. Tudo começou, a Eliana sempre envolvida com missões, e nós membros ali da Igreja Batista Boas Novas em Jundiaí, na região de Jundiaí também atuamos sempre com missões, e um belo dia nos deram uma revitalização de uma igreja e nós fomos nessa revitalização. E ali nasceu o desejo de começar a plantarmos igreja em 2012. E desde 2012 isso já está no nosso coração e desde aí a gente começou a trabalhar isso na nossa vida, no nosso planejamento para poder estarmos aqui hoje. Esse chamado então ele aconteceu com a mão na massa, né? Vocês envolvidos com a obra missionária. Eu lembro muito da Eliana como promotora de missões, também liderando a Associação de Jundiaí. E Deus tocou o coração para que vocês pudessem plantar uma igreja estando na linha de frente, né? A pergunta seguinte, Sebastião e Eliana, é por que Ituverava? Pastor, quando o pastor Helder ele nos chamou para a gente estar junto com Missões Nacionais, ele começou a nos apresentar algumas cidades do interior, principalmente as cidades do estado de São Paulo, que não têm um trabalho batista. E quando nós viemos para a região de Ribeirão Preto, nós já tínhamos conhecido um pouco essa região, de um projeto da CEBESP mesmo, há alguns anos atrás. E quando a gente estava conhecendo a região, foi o lançamento de 2020 da campanha da Convenção Batista do Estado de São Paulo. E a hora que nós assistimos o vídeo, era a cidade de Ituverava. E aquilo bateu no nosso coração, um olhou para a cara do outro e falou assim, não tem dúvida, é realmente esta cidade, porque a gente já tínhamos passado por aqui, Deus já tinha mostrado para nós, mas nós ainda, teimosos, né, estávamos em dúvida. Mas quando nós vimos o apelo de uma parceria, de uma cidade que tem mais de 200 anos, né, com 45 mil habitantes, sem um trabalho batista, aquilo realmente ardeu no nosso coração e por isso que nós falamos, Senhor, se for da tua vontade, eis-me aqui. A ideia da plantação da igreja, nós temos o PFM, né, que é o projeto de formação missionária, e a partir da casa, vocês vão usar esse ambiente da casa para atingir as pessoas através dos relacionamentos, não é isso? É isso aí. Então a gente vai fazer o projeto da Igreja Multiplicadora, a partir do relacionamento discipulador, a gente vai começar a trabalhar com as pessoas que a gente vai ter encontro aqui. A gente já tem visitado alguns aqui que a gente já teve contatos anteriores quando estavam procurando casa, e a partir disso, e a partir da nossa casa, desta sala aqui, desse ambiente, a gente vai começar aqui uma igreja. E nesse PFM, o projeto de formação, tem a capacitação teológica, que nós temos aí essa parceria múltipla, ou essa aliança estratégica com a Junta de Missões Nacionais, o Seminário Teológico do Sul, a Convenção Batista do Estado, tem a igreja também de Campos Elíseos, né? Então fala um pouquinho dessa aliança com tantas mãos abençoadas trabalhando e também a formação que vocês estão tendo pelo EAD do Seminário do Sul, né? Sim, é muito interessante esse agir de Deus. A Igreja Batista de Campos Elíseos também estava orando pela cidade de Ituverava, querendo que um casal pudesse realmente plantar uma igreja. E nós precisávamos de uma igreja que nos adotasse aqui na região. Então foi através de Missões Nacionais, junto com a igreja, foi fazendo-se essa parceria. Tivemos o apoio da nossa igreja, né? A nossa igreja lá em Jundiaí, que também nos apoiou, e todos eles fizeram o mesmo questionamento com relação à nossa capacitação. E aí é onde entra, né? Nós já fizemos o Radical São Paulo, nós somos a primeira turma, e agora, esse ano, a gente começa a fazer o seminário pelo Seminário do Sul, vai ser online. Então aí nós temos muito a agradecer a Deus, Eliana e também Sebastião, pelo que Deus tem movido, né? São igrejas parceiras, eu gostaria que vocês
agora agradecessem essas igrejas, a igreja de origem, a igreja do Campos Elísio, já mandando um abraço para o Joelzão, nosso amigo, e também o pastor Fernando Brandão, Junta de Missões Nacionais, e o pastor Fernando Brandão também é o reitor do Seminário do Sul, mas eu queria que vocês também pudessem manifestar essa gratidão e desafiando também outras igrejas e outros vocacionados para entrar em outras cidades também do nosso estado. Então, a gente quer começar agradecendo o pastor Helder, que foi o primeiro, ao princípio começou com ele que nos convidou para esse projeto. E nós levamos esse projeto para a nossa igreja, pastor Clésio, Igreja Batista Boas Novas em Jundiaí. De pronto ele aceitou, ele já reconheceu o nosso chamado. A igreja levou para a Assembleia, a igreja votou em peso, que nós fôssemos enviados. E aí também começamos o Radical. Junto de Missões Nacionais nos deu treinamento no Radical. E aí cabe o agradecimento ao Fernando Brandão, toda a equipe que tem nos abraçado aí e tem nos preparado. A gente tem tido aí essas pessoas acompanhando a gente com mentorias diariamente aí. Então a gente tem que agradecer muito à Junta de Missões Nacionais e também, como você falou, a CBESP, porque a CBESP lançou o desafio. Junto com o desafio veio a igreja de Campos Elísio, o pastor Joel, que aceitou o desafio de estar ajudando aqui financeiramente, sendo a igreja mãe do projeto. E com isso, nós só fomos entendendo que tudo isso era a resposta de Deus. E aí eu e a Eliana, nós somos profissionais liberais e resolvemos ser voluntários nesse projeto, largar nossas profissões e se dedicar integralmente à obra missionária. Pastor, uma coisa que tem feito bastante diferença na nossa vida é o acolhimento que nós tivemos da igreja de Campos Elíseos. Junto com o pastor Joel e toda a equipe ali de missões da igreja, o envolvimento que eles estão tendo, nos apoiando, nos acolhendo, porque nós saímos da nossa região, a gente tem se sentido em casa realmente com eles. Abraçados. Então isso tem feito toda a diferença. E uma outra coisa que eu gostaria de falar, pastor, é que nós, como nós já estávamos com 50 anos, nós tínhamos o desejo de estar integralmente fazendo algo a mais por missões, mas a gente achava que pela nossa idade a gente ia estar só promovendo missões, que é muito importante e necessário. Mas a partir do momento que nós oramos, Deus mostrou que a gente poderia dar um passo a mais. E por isso que eu convido realmente as pessoas a se envolverem com missões. Não importa a idade, a começar na sua igreja, na sua região, no nosso estado, né? Nós sabemos quantas cidades no nosso estado, assim como Ituverava, a partir de hoje, nós falamos que hoje ela tem. Hoje ela já tem uma igreja, porque nós somos uma igreja aqui em Ituverava. Quando a gente olha para o estado de São Paulo, com mais de 150 cidades, sem o trabalho batista, nós temos que realmente nos mover e fazer algo pelo nosso estado. Então, que outras pessoas se despertem a realmente dar esse passo de fé, que quando a gente dá o passo de fé, Deus vai e faz tudo como Ele tem feito com nós, com Igreja Mãe, com a adoção, com toda essa parceria. Provê em cada detalhe, pastor. Eu quero agradecer muito esse tempo de conversa com vocês aqui, desejando as bênçãos do Senhor para esse trabalho, que venha realmente a germinar, frutificar, que vocês tenham a unção de Deus, o poder, a proteção do Espírito Santo de Deus, e que na sequência dos anos a gente veja aqui uma igreja estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo na cidade aqui de Ituverava. Deus abençoe vocês. Nós deixamos aqui a nossa gratidão a todos esses parceiros, lembrando que pastor Genilson, nosso presidente da CBESP, estivemos aqui há 1 ano atrás, lançamos esse desafio, como Eliane lembrou, e Deus proveu nesse período já estarmos aqui nesta cidade. Pastor Marcelo, que a gente fala, pastor Marcelo de Cajobi, Marcelo, ele é o coordenador de missões nacionais nessa região, ele faz a mentoria dos missionários aqui também, manifestamos a nossa gratidão. Deus abençoe vocês aí e vamos seguir em frente, plantando igrejas. São várias cidades que precisam também da nossa presença, do nosso amor, para que estas cidades sejam alcançadas. Deus abençoe vocês. Querido e amado Deus, nosso Pai Celeste, nós te louvamos por Tua graça, Teu cuidado, Tua providência sobre nós. Nessa tarde, ó Deus, marcante para nós, batistas do estado de São Paulo e do Brasil, nós queremos colocar a vida do casal missionário nas Tuas mãos.
e suplicar sobre eles, ó Deus, toda graça, toda bênção, todo cuidado. E que aqui, ó Deus amado, possamos ver um fruto especial do Senhor, através desta vida, deste lar e da boa cidade de Ituverava. É a nossa súplica, Senhor, é a nossa oração, no nome de Jesus. Irmãos, não deixem de orar e participar da campanha de missões estaduais. Agora nós teremos um hino de louvor com a IBJV, Igreja Batista Jesus é a Vida. Pra que eu pudesse te
agradecemos o hino com a Igreja Batista Jesus é Vida. Agora nós teremos a mensagem devocional com o pastor Júlio. Olá, família, é uma honra saudá-los no nome do Senhor Jesus. Esse momento muito especial, eu espero em Deus que haja muita comunhão, haja uma plenitude de graça, que o Espírito Santo possa tocar profundamente em cada coração. Eu sou Júlio Baceto, já estou aqui na Vila Oportunidade desde 2012 e poder compartilhar mais uma vez das virtudes de Deus é muito importante para nós, é um privilégio muito grande. Eu gostaria de tratar com os irmãos bem rápido em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do verso 7. Ok? Diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém? Meus queridos, a minha oração é sempre que a luz do Espírito Santo possa nos dar capacidade de compreender e absorver o máximo de Deus através da sua palavra em nome de Jesus. Bem, eu acho interessante esse capítulo, principalmente esse texto, porque trata ali das viagens missionárias de Paulo e, em especial, uma das viagens mais frutíferas que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo, segundo o relato de Lucas, ele estava vindo da cidade de Éfeso, uma mega cidade, um grande trabalho, algo extraordinário de Deus aconteceu naquela cidade, as pessoas se convertiam. Paulo pregava basicamente diariamente naquela cidade, por quase 4 horas por dia. Então, houve de fato um transformar de Deus muito bom naquela cidade. E Paulo sai daquela cidade e ele parte em direção a Jerusalém, a fim de levar uma oferta especial aos pobres irmãos que estavam ali naquela região. De passagem, ele resolveu parar em Troade. E quando ele parou em Troade, eu acho interessante, eu já quero entrar na mensagem, alguns pontos me chamam muito a atenção quando Paulo ele para em Troade, e eu acho que cabe como uma luva nos tempos que a gente está vivendo. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui deste trecho é da importância, da forma com que a palavra de Deus é sempre disposta, como que o Espírito Santo ele é sempre disposto a falar conosco. Veja bem, o apóstolo Paulo está partindo de Éfeso, uma viagem cansativa, uma viagem longa, um território complicado, e ele faz uma parada. Óbvio, irmãos, que quando nós fazemos uma parada em alguma viagem longa, o que nós queremos nessa parada é comer uma comida muito boa e descansar um sono bem tranquilo. Mas não é isso que acontece. Paulo aproveita aquela parada e ele fala com os irmãos, e o período do seu diálogo estende-se de uma maneira muito extensa, independente do horário. Então, quando nós vemos isso, a postura de Paulo, o seu condicionamento, a sua disposição, isso nos leva a crer, irmãos, que o Espírito Santo não tem hora para falar conosco, seja tarde da noite. Uma vez que estamos dispostos a ouvir, não há cansaço para Deus. Ele está sempre disposto a falar conosco, e nós vemos isso na conduta do grande apóstolo Paulo. É interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele tinha esta condição pela sua forma de compreender o evangelho e de vivê-lo. Certa vez ele disse:
disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que essa disposição espiritual esteja em nossa vida e em tempo e fora de tempo tenhamos o entusiasmo, a empolgação, a determinação, a força para edificar uns aos outros através da pregação do Evangelho. Um outro ponto que eu quero destacar é do episódio deste jovem tão conhecido e tão falado no livro de Atos pelos pregadores, que é o jovem Eutico. É bem verdade, irmãos, que quando nós tratamos de Eutico, a maioria das pessoas, elas direcionam mensagens como essa somente para os jovens, até porque a Bíblia o chama de jovem, mas as dificuldades que esse jovem passou, os problemas que ele enfrentou e a situação que ocorreu nele, ocorre com pessoas de diversas faixas etárias, até porque todos nós somos pecadores e todos nós caímos em diversas tentações. A palavra de Deus diz que aquele jovem, primeiro ponto, ele desfocou-se a sua atenção. Então, quando eu começo a ler e começo a interagir com o texto, eu faço algumas perguntas para mim mesmo, eu gostaria que você fizesse para você. Por que nós nos desfocamos a atenção da pregação do Evangelho, daquilo que Deus tem para nós? Por que nos distraímos tão facilmente e caímos em grandes sonos, em processos sonolentos, e às vezes isso pode nos gerar a morte? Veja bem, meus amados irmãos, é bem verdade que quando nós estamos em um discurso, acompanhando uma palestra, uma aula, ou seja lá o que for, que é desagradável, que pedagogicamente não é interessante, a sua didática não é eficiente, é normal a gente desinteressar pelo assunto e a gente ficar até sonolento com o passar do tempo, com os minutos que se discorre daquele assunto. Mas veja bem, quem estava discorrendo o discurso ali era o apóstolo Paulo. E todos nós que gostamos e conhecemos a vida do apóstolo Paulo, sabemos que a forma dele introduzir o Evangelho, tanto uma criança pequena poderia compreender, como uma pessoa já adulta, já de tenra idade. Bem, meus amados irmãos, não era a falta de dinâmica na pregação de Paulo, porque a pregação do Evangelho, ela é sempre viva, ela é sempre eficaz, mas alguma coisa desfocou aquele jovem de não estar atento àquilo que Deus estava falando. Isso é normal, irmãos, quando nós dividimos a nossa atenção, nós sempre vamos ser vulneráveis a se desligar do que está sendo dito e se ligar em outras coisas. A própria psicologia e a psicanálise, ela nos informa que nós não escutamos as pessoas, mas nós escutamos o que o nosso pensamento diz a respeito daquilo que nós escutamos. Então, se a gente não for focado, normalmente nós vamos nos distrair e entrar em grandes sonolências. E isso é muito comum a gente ver nos cinemas. 4 horas de filme, nós não nos desligamos, estamos focados. A nossa psique, a nossa alma, o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso ser está totalmente voltado para aquilo que está acontecendo. E aquele jovem, ao desviar a sua atenção, comprometeu a sua estrutura e ele caiu em sonolência. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, se nós não estamos dividindo a nossa atenção. Mas vamos ao segundo ponto. O local onde aquele jovem estava era inadequado. Será que o local onde nós estamos é adequado para ouvirmos a voz de Deus de maneira clara? Muitas pessoas dizem que já não sente mais. Olha, eu não vou mais para a igreja porque eu não sinto mais. Olha, eu não ouço mais a voz de Deus, eu não sinto mais aquilo que eu sentia anteriormente. Será que o local onde nós estamos, aquilo que nós frequentamos, as regiões onde a gente anda, será que é adequado para um filho de Deus? Nós que criamos os nossos filhos, nós queremos sempre selecionar locais que sejam seguros para eles, para a sua construção, para a sua formação, para a sua educação. Mas e nós, quanto filhos de Deus, quanto à construção do nosso testemunho, da nossa missão, será que os locais que nós estamos é adequado? Aquele jovem não escolheu um local adequado para estar assentado.
e participar da comunhão dos irmãos. Muito pelo contrário, o local onde ele estava era totalmente distante da comunhão uns dos outros. Precisamos tomar cuidado, irmãos, se o local que a gente está é de fato adequado ou não. Mas vejamos aí o terceiro ponto. Aquele jovem, ele cai do terceiro andar. Irmãos, talvez se a gente conjecturar aqui alguns pontos, quem sabe aquele jovem já não caiu do primeiro andar? Aí ele cai do primeiro andar, quem cai da janela de casa do primeiro andar não se machuca tanto, se levanta e vai. Talvez aquele jovem já caiu do segundo andar, e talvez ele até sentiu o tombo, mas com a ajuda de alguém ele já se levantou e foi. Mas chegou um determinado momento da sua vida que ele caiu do terceiro andar, e quando ele caiu do terceiro andar, a sua queda foi fatal. A nossa vida é assim, nós nos descuidamos da nossa atenção, a gente procura locais inadequados e a gente vai tomando quedas, vai tomando os deslizes. A gente é um pecado aqui que parece que não faz tanta diferença, é outro pecado ali que a gente até sente, mas a gente acha que está no controle de tudo e a gente vai seguindo, mas a gente não pode se esquecer que o salário do pecado é a morte. E tão breve a gente pode ter uma queda e essa queda pode ser fatal. Veja só o quarto ponto que eu quero destacar aqui desse trecho, irmãos. E eu gostaria da sua atenção. Quando aquele jovem caiu e morreu, o culto parou. O apóstolo Paulo parou, aquela comunidade parou a sua atenção para socorrer aquele jovem caído morto. Meus irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que me ouve, você que me assiste, deixa eu lhe fazer uma pergunta, eu gostaria que você analisasse com muito cuidado. Quantas vezes a igreja terá que parar para socorrer pessoas que deveriam estar na comunhão, na ativa, desenvolvendo trabalhos, desenvolvendo vocações e compartilhando virtudes? Até quando departamentos vão estar parados porque pessoas se descuidam das promessas de Deus, dos propósitos, da natureza, daquilo que é virtuoso, daquilo que é real, daquilo que é eterno? Até quando famílias vão estar paradas para socorrer o pai ou para socorrer a mãe, que não se cuida em seus mais diversos tombos? Até quando nós vamos ficar parados porque caímos e paramos a nossa história familiar, paramos a nossa história com Deus? E aí os irmãos sabem, quando você para alguma coisa, até você retomar do início, até você reconstruir toda aquela linha de raciocínio, todo aquele processo de mensagem que estava tendo, para você continuar naquela mesma linha e continuar aprendendo, isso gera um tempo, isso gera um transtorno. Quantos transtornos a igreja brasileira está sentindo com essas mais diversas quedas que tivemos nesse tempo? O vírus pode ter causado grandes doenças, mas a doença espiritual do nosso coração, só nós mesmos somos responsáveis. Então precisamos tomar cuidado, irmãos, para que a minha família, para que a sua família não esteja presa, não esteja acorrentada, e a história de Deus em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja, em nossa chamada, em nossa missão, não esteja travada por conta dos mais diversos tombos que a gente vem tomando. Eu gostaria de dar o último ponto, irmãos, aqui. O último ponto. Aquele jovem escolheu um local inadequado, nós já falamos isso. Aquele jovem se distraiu, nós já falamos disso. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção. Nós precisamos tomar cuidado com as janelas. Janela é muito chamativa. Quando nós abrimos o computador ou o celular, a gente vê diversas janelas. O próprio nome Windows, ele tem esse significado. Precisamos tomar cuidado com as janelas da vida, que nos faz olhar lá para fora. O pecado, ele é bem diferente dos princípios eternos de Deus, porque o pecado, ele é imediato. Com o pecado não tem essa de você plantar, regar, para depois colher. O pecado, ele é imediato, prazer imediato, alegria, entre aspas, imediata. E nós, tomado pela nossa ganância, pela nossa ambição, a gente cede às janelas,
a gente cede aquilo que a gente vê lá fora e com isso a gente acaba fracassando e caindo e às vezes uma queda até mortal. Cuidado com as janelas, meus irmãos. Tomemos cuidado com as mais diversas seduções desse mundo. Tomemos cuidado com a mensagem que esse mundo constrói em nós. Eutico caiu, mas perceba só, ele não caiu para dentro, ele caiu para fora. E é lamentável que quem cai, nunca cai para dentro, sempre cai para fora. Tomemos cuidado com as janelas, identifiquemos elas. Há várias janelas que Satanás vai abrindo para nós e nos convidando a sentar. Muito cuidado, irmãos. Vigiemos, oremos, nos apeguemos a Deus, para que de fato as janelas não tenham lugar para nós e nós continuemos na comunhão dos irmãos. E eu gostaria de encerrar te chamando a atenção para algo muito lindo dessa passagem, algo que eu acho extraordinário e fecha de uma forma que só Deus consegue fechar cada assunto. Quando aquele jovem caiu e aquele jovem morreu, ele ressuscitou por causa do abraço de Paulo e por causa do amparo dos irmãos. Eu quero crer, meu querido irmão, minha querida irmã, jovem, você que me ouve, eu quero crer que você está aí de pé por causa do abraço de Deus, por causa da comunhão dos irmãos. Eu quero crer que se você de repente está sofrendo por causa de uma queda, que o Espírito Santo possa te abraçar nesse momento. Que o toque do Espírito Santo possa aquecer o seu corpo e trazer em você a vida novamente. E com certeza você vai fazer como aquele jovem, não vai ficar de fora da comunhão, vai ressuscitar, subir, participar do pão, estar na comunhão e receber de Deus aquilo que Ele tem para a glória dEle, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Agradecemos a mensagem devocional com o pastor Júlio. Agora nós teremos a oração final com o irmão Jota. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por todo esse andamento do culto, pela Tua palavra que nós escutamos, pelos cânticos que nós entoamos a Ti e, mais que tudo, muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas durante todo esse tempo, durante todos esses momentos, Pai. O que eu te peço em especial agora é que o Senhor fique conosco, esteja conosco aí durante toda a semana, nos abençoando, nos confortando, nos motivando, sendo o Senhor o nosso socorro presente na angústia, sendo o Senhor a quem nós buscamos em oração pelas respostas, através das súplicas. Também, Senhor, que a Tua presença, Deus, ela possa ser sentida em nossas casas, nos nossos lares, e que isso não pare por aí. Como diz o próprio tema de missões, que a gente vá pescar mais fundo, que isso alcance, Senhor, os nossos vizinhos, as pessoas que nos cercam, que através de nós, Pai, Cristo possa ser glorificado, Cristo possa ser conhecido e que nós possamos voltar aqui mais uma vez e te engrandecer, porque a Tua palavra, Deus, ela é viva e eficaz para a nossa vida e para a vida daqueles que estão à nossa volta. Te peço, Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas inquietudes, e que a gente possa lançar tudo isso no Teu trono de graça. E aí o Senhor resolva e nos resolva para a honra e glória do Teu nome. Abençoa todos aqueles que assistiram esse culto, as pessoas que ainda vão ter acesso ao culto, que a Tua palavra, Deus, tudo aquilo que nós fizemos, seja para a honra e glória do Teu nome e também para a transformação de vidas. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Agradecemos a oração do irmão Jota. Agora nós teremos o pós-ludo com a Igreja Batista Jesus e a Vida.